O que acontece quando um mago, um ocultista, resolve definir Deus? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que é, ao mesmo tempo, paradoxal e totalmente revolucionária. O conceito de Deus na visão de Eliphas Levi, um dos ocultistas mais famosos do século XIX. Olha, se prepare para questionar basicamente tudo. E o ponto de partida dele foi, bem, essa única palavra aí, Deus. Parece simples, né? Só que não. A partir daí, Levi construiu um pensamento tão poderoso que foi capaz de balançar as estruturas tanto da fé cega, dogmática, quanto da razão mais materialista. É que para ele, sabe, essa tensão, essa briga entre a razão e a fé não era um problema que precisava de solução. Pelo contrário, era justamente o ponto de partida. Ele tinha certeza de que era nesse paradoxo, nesse aparente absurdo, que a gente podia encontrar uma verdade muito, mas muito mais profunda. Ok, então para construir essa nova visão de Deus, o Levinas precisou primeiro, digamos, limpar o terreno, demolir a ideia antiga. Então vamos começar justamente por aí. A crítica pesada que ele fazia ao que na cabeça dele, Deus definitivamente não era. E o alvo principal dele, sem dúvida, era a religião institucional da época. Sabe aquela imagem de um Deus-rei, todo-poderoso, sentado num trono lá no céu, julgando cada passo da humanidade? Para ele, isso era uma distorção. E uma distorção bem perigosa da verdade. E olha, ele não aliviava nas palavras, viu? Chegou a chamar a teologia do tempo dele de uma monstruosidade de tolice e orgulho. Pesado, né? Porque, na visão dele, esse Deus que bota medo não era uma entidade divina de verdade. Era, isso sim, uma ferramenta de poder, toda construída em cima de dogmas absurdos só para manter o povo na linha. Então, essa imagem de um Deus que governa pelo medo, ameaçando com o inferno, para Levi era tudo invenção, uma criação puramente humana. Algo projetado para controlar as pessoas e que, no fim das contas, só servia para impedir a verdadeira iluminação espiritual. Certo. Então, se o Deus da igreja era uma invenção, qual seria a alternativa? Para onde a gente olha? E é aqui que a coisa fica interessante. A resposta do Levi não veio da fé cega, não. Veio de um lugar que ninguém esperava, da lógica da própria ciência. Pensa só um pouquinho. Toda a ciência parte de algumas verdades básicas que a gente não consegue provar, mas precisa aceitar para começar. São os axiomas. Tipo, a gente assume que a realidade existe, certo? A proposta do Levi é que Deus é exatamente isso, o axioma supremo, a hipótese absolutamente necessária que serve de base para qualquer certeza que a gente possa ter. E aqui está o pulo do gato, a essência da ideia dele. Deus não é um ser. Deus é o próprio ser. Entende a diferença? Não é uma pessoa, não é uma entidade. É o fato inegável da existência em si. É a verdade simples, mas ao mesmo tempo profundíssima, de que as coisas simplesmente existem. A mudança de perspectiva aqui é total. É uma virada de 180 graus. A gente sai da ideia de um governante, uma figura separada do universo, que exige fé mesmo contra a razão, e vai para um princípio que é o próprio universo, que é a base, o fundamento onde a própria razão se apoia para poder existir. Beleza, mas como é que a gente descreve, como é que a gente mapeia os atributos desse ser absoluto? Foi aí que o Levi foi buscar uma ferramenta bem antiga, a Cabala. Só que ele não olhou para ela como um monte de superstição. Para ele, era uma espécie de ciência espiritual, um método para mapear o divino. Ele precisava de uma estrutura, de um jeito de organizar as ideias. E ele encontrou isso na árvore da vida da Cabala. Ele usou ela como um diagrama mesmo, sabe? Um mapa para organizar e para entender as várias facetas, as várias emanações desse ser absoluto de um jeito lógico, racional. Então, nesse sistema, qualidades como justiça ou bondade não são tipo emoções de um Deus que um dia está de bom humor e no outro não. Nada disso. Elas são princípios fundamentais que estão costurados na própria estrutura da realidade. É como se fossem leis da natureza, tipo a gravidade ou a termodinâmica. E esses nomes divinos antigos, que à primeira vista podem parecer só um monte de palavra mística, para o Levi eram muito mais, eram como chaves que abriam as portas de um sistema completo. Cada nome desses representava uma força, um aspecto diferente da existência, e todos juntos formavam um modelo para entender a estrutura de toda a realidade. E tudo isso nos leva agora para a ideia
talvez mais profunda e, com certeza, a mais desafiadora de Eliphas Levi. A gente vai falar da relação entre a humanidade e o divino. E aqui a coisa fica séria. É aqui que o Levi vira a mesa completamente. Pensa bem, a teologia tradicional sempre disse que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, certo? Pois ele argumenta exatamente o contrário. Ele diz que é a consciência humana que concebe, que imagina e que, no fim, dá à luz a própria ideia de Deus. É isso mesmo. Nós sonhamos com um ideal. Um ideal de perfeição, de bondade absoluta, de uma inteligência suprema. E é esse sonho, essa aspiração que nasce lá no fundo do espírito humano, é isso que a gente aprendeu a chamar de Deus. E isso deixa a gente com uma pergunta de dar um nó na cabeça, né? Porque se a humanidade é a criadora do conceito de Deus, isso não joga pra gente a responsabilidade de manifestar esse ideal aqui no mundo? De repente, a busca por Deus deixa de ser sobre procurar algo lá fora e se torna a jornada pra gente realizar o nosso próprio potencial divino aqui dentro.